to come. Já começou, o povo não tá nem, ó, nem tá observando, mas nós estamos, né? My sister's also coming. Is she? Ai, modelo, você já sabe que também, porque é uma big girl. É claro, né, tia? Você já é uma big girl, meu amor? Eu já vou vir agora. Você é big girl? Você é uma mocinha já? Que coisa mais linda. Vamos orar, né? Já deu a hora. Amém. Bom dia, queridos. A paz do Senhor. Vamos orar. Nós temos uns bebês aí, mas por enquanto não, né? Não chegam aqui ainda não. Ô, gente, passa muito rápido. Eu já fui mamãe assim outro dia. Daqui a pouco sou avó. Oh, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa manhã. Obrigada por todas as suas bênçãos, suas dádivas, suas misericórdias sobre nós. Ó Deus, e tudo que nós queremos aqui na terra é aprender pelo Teu Espírito Santo a corresponder a este amor, vivendo a Tua vida em obediência e submissão a Ti, ó Deus, porque certamente o Senhor é digno. Abençoa as nossas crianças, o ministério, tenha misericórdia de nós, ó Deus, e aprova as obras das nossas mãos. Nós oramos a Ti também por estas ofertas, para missões, pedimos que o Senhor dê direção e abençoe, Deus, os missionários, os homens e mulheres que têm estado dispostos, ó Deus, ali servindo ao Senhor com amor em outras nações. Abençoa eles também, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Aleluia. Amém. A paz do Senhor, igreja, gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé. Vamos estar adorando ao Senhor nesta manhã. Amém. Cumprimente seu irmão aí, aquele que você não viu. Fale assim, que bom que você conseguiu chegar, né? Que a neve tá difícil, né? Mas que bom que vocês estão aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então espero que vocês estejam bem alegres. Estamos aqui para celebrar aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh, Senhor, aumente, Senhor, sobre nós. Eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver.
Obrigada, Deus, pela tua doce presença neste lugar. Estamos aqui, Senhor, queremos mais de ti, Pai, mais da tua presença. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, teu perdão é completo. De lugar, eu sou tua casa, tua morada, sou teu lar. Mude as coisas de lugar, Senhor. O Senhor vai arrumar várias casas. Põe a mão no seu coração. Aqui que Ele vem regar, Ele vem plantar. Você é casa. Declare nessa manhã, Senhor, um monte de lugares, coisas que nós não temos coragem de
Deixe que o Espírito Santo faça, conduza, transforme. Põe a mão no seu coração nessa manhã. E nós vamos falar: o Senhor, tu tem liberdade aqui. Isso é uma oração. Isso é uma oração que você pode falar: Senhor, tem liberdade aqui. Você não veio aqui hoje forçado. Você veio hoje aqui porque você quer escutar uma palavra da parte do Senhor. Então, Senhor, nós declaramos que tu tens liberdade no nosso corpo. E o nosso corpo que é o templo do Espírito Santo. Nós vamos iniciar essa canção novamente. Eu gostaria que você, com coragem, declarasse para esse próximo ano: quem tem liberdade com você? Quem tem liberdade em você? Quem dirige você? Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Declare quem você é, declare. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de O teu perdão é completo. O teu perdão é completo e ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma.
Jesus, nós te pedimos que o Senhor enche a nossa vida. Será que você pode continuar com os seus olhos fechados e pedir: Senhor, enche a minha vida da sua presença, enche a minha vida do seu Espírito Santo, Senhor. Talvez tenhamos entrado aqui com a nossa esperança em outras coisas, mas não em Ti, Jesus. Talvez precisamos mais do Seu Espírito Santo. E realmente, Senhor, precisamos, mesmo quando pensamos que já chegamos lá, nós precisamos ainda mais de Ti, Jesus. Precisamos da sua misericórdia na nossa vida, do seu perdão, e te agradecemos porque o Senhor nos guardou por mais uma semana. Será que o Senhor te guardou essa semana? Será que o Senhor te abençoou esse ano? Você tem palavras de gratidão para render a Jesus nesse dia? Não espere por mim, levante a sua voz. Jesus quer escutar de você. Obrigado, Jesus, por esse ano. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado a minha vida, o Senhor tem guardado a minha família, o Senhor tem cuidado de mim, nada tem me faltado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu te peço que nesse ano de 2026 eu venha ser mais cheio ainda do Seu Espírito Santo, Jesus, porque só o Seu Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, Pai, que nos mostra o quanto somos necessitados de Ti, da Sua misericórdia, do Seu perdão, Jesus. Por isso nós te pedimos, Pai, que no ano de 2026 seja um ano onde tenhamos mais do Seu Espírito Santo, Jesus. Nós te agradecemos porque sabemos que chegamos até aqui por causa da Sua graça, da Sua misericórdia, Jesus. E nós queremos continuar dependendo de Ti em tudo, meu Pai. Nós te agradecemos por esse dia e te pedimos, fale ao nosso coração aqui nesse culto. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Gostaria de ler com os irmãos Provérbios capítulo 3, versículo 9 ao 10. Diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda,
E se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. Os seus celeiros, né, em outra tradução. Quando nós confiamos ao Senhor nas nossas finanças, quando nós ofertamos na casa do Senhor, quando nós dizimamos, nós estamos mostrando que o nosso coração não está no nosso dinheiro. O dinheiro é apenas uma ferramenta que o Senhor nos dá para poder comprar as coisas, poder pagar o nosso aluguel, o nosso mortgage. Mas nós sabemos que Ele é o provedor. Através do nosso trabalho, através da nossa empresa, através do nosso patrão. Mas é o Senhor que provê para a gente o fôlego de cada dia para levantar, poder trabalhar. É o Senhor que prospera a nossa vida. E quando nós ofertamos na casa do Senhor, quando nós dizimamos, nós mostramos para o Senhor que o nosso coração não está no dinheiro. Jesus não precisa do nosso dinheiro, mas é um privilégio nós podermos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Então nesse momento, separe o seu dízimo, separe a sua oferta de acordo com aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Nós vamos orar entregando ao Senhor nossos dízimos, as nossas ofertas. Você pode também ofertar pelo Zelle ou pelo PayPal. E nós vamos agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e nos dado, amém? Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado mais, muito mais do que nós precisamos. Obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia na nossa vida financeira. Obrigado pelo nosso trabalho, pela nossa empresa, por tudo aquilo que vem nas nossas mãos, Pai. E eu te peço nesta manhã sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida da família BMC, sobre a vida de cada um que está aqui nesta manhã. Sabedoria, Senhor, para saber lidar com as finanças, porque sabemos que somos apenas mordomos de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar aqui na terra quando nós formos encontrar com o Senhor. Então, Pai, te pedimos que no tempo que temos aqui nessa terra, sejamos mordomos sábios de tudo aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, Pai. Recebe com gratidão nossos dízimos e as nossas ofertas. Te pedimos também, se alguém aqui tem passado alguma necessidade, algum aperto, precisa de uma porta aberta, que o Senhor venha socorrer, Pai, com a sua mão poderosa, Jesus. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos e te pedimos sabedoria, Senhor, para lidar com as nossas finanças. Obrigado pela sua graça na nossa vida financeira, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade para ofertar aqui ou online. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Bom dia, família BMC. Tudo bem? Nosso último culto de 2025. O que aconteceu com 2025? Voou. Mas é o último culto no domingo. Coloca a imagem para mim no telão, Júnior. Nós teremos o culto da virada na quarta-feira, é isso? Na quarta-feira, às 10 da noite, no dia 31. Culto da virada, às 10 da noite. Tá bom? Passar o culto na presença, a virada na presença do Senhor, aqui juntos em família. Então você está mais do que convidado para estar conosco aqui na quarta-feira, às 10 da noite. Tá bom? Eu queria conhecer você que está nos visitando aqui pela primeira vez. Eu sei que temos o Felipe e a Anne, já conversei com eles ali. Vocês podem levantar a mão, só para o pessoal da igreja poder ver vocês. O Felipe e a Anne. O Felipe está visitando uma família dele que mora aqui em Nova York, juntamente com a Anne, sua noiva. Noiva, né? Isso aí. Temos mais alguém nos visitando pela primeira vez? Do you speak Portuguese? More or less? What's your name? Caleb? Nice to meet you, Caleb. Caleb? Did I say it right? Okay, it's the name of my brother, so I can't forget. You're welcome here, Caleb. Será que a igreja poderia ficar de pé e falar para o Caleb e para o Felipe e para a Anne? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É só uma vez que vocês vão passar essa vergonha. It's just one time, Caleb, that we all gonna look at you, okay? You can come a second time.
Gostaria de chamar o pastor Paulo Marciano. Amém, amém. Graças a Deus. Mas eu gostaria de destacar aqui também a Maria, não é? A Maria, por favor, fique de pé, Maria. E eu esqueci o nome a Jéssica. Jéssica, não é? Casada com o Keila. A Maria é esposa do Josias. Josias, fica de pé. Porque, olha, o Josias, a Maria especificamente, se converteu aqui, quando nós estávamos no Brooklyn, não é? Em 1988, não é? E a Maria e o Josias sempre foram membros dessa igreja durante muitos anos. Eles estão morando na Flórida, né? A Maria especificamente, morando na Flórida. As crianças nasceram aqui, foram apresentadas aqui, já são casadas, olha que bênção, né? E hoje estão nos visitando, porque estão morando na Flórida. É uma alegria ter vocês aqui conosco. E a Maria foi a líder do departamento infantil aqui na igreja por muitos anos. Muitos anos. E todas as crianças que você cuidou hoje já são casadas e muitos já têm filhos, não é? Olha que coisa mais linda. Crianças que nasceram aqui, que foram criadas aqui, que correram aqui e hoje já são casados e têm seus filhinhos também. Quer dizer alguma coisa, Maria? A família toda da Maria se converteu aqui. A mãe, o irmão, os irmãos, todo mundo, não é? O casamento, né? Casei, o pessoal. É uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco, viu? E quando você estiver com sua mãe, não é? Dona Linda, né? E com todos os outros, fala que nós mandamos um beijo grande para todo mundo. Uma alegria ter vocês conosco, vocês são muito bem-vindos, amém? E vocês que estão nos visitando hoje também, vocês estão morando na Flórida, né? Aonde vocês moram? Orlando, vocês estão... Maria, vocês estão aonde? Em Orlando também, tá vendo? Olha, vocês chegaram aqui no mesmo dia, vocês são muito bem-vindos. Viu? Que Deus abençoe vocês. E todos nós que aqui estamos, né? Muita gente hoje correu da neve, não é? Correu da neve. Mas não tem jeito de correr, porque nós temos que ter neve aqui o tempo todo. Não tem como correr. Amém, queridos? Hoje, eu preparei uma palavra para hoje. É uma palavra que talvez você vai achar muito estranho, mas é muito importante essa palavra. Inclusive, a do dia 31 também. É muito importante, porque nós estamos terminando um ano. Mas como é que nós estamos terminando esse ano? Não é? Quando nós estudamos a vida de Salomão, a Bíblia fala que Salomão foi o filho amado, que Deus amou, quando Davi assumiu Batseba como sua esposa, e foi o filho amado, e Deus o amou, Deus o abençoou de uma forma muito maravilhosa. E quando ele foi ungido rei, ele recebeu unção dobrada do Espírito Santo, porque Deus perguntou para ele: o que é que você quer que eu vou te dar tudo o que você quiser, o que você quiser eu vou te dar. Aí ele falou assim: a única coisa que eu quero é que o Senhor me dê sabedoria para eu conduzir o teu povo, é disso que eu preciso. Aí Deus falou: porque você não me pediu bens, não me pediu ouro, não me pediu nada, eu vou te dar porção dobrada de sabedoria, mas eu vou te dar muitos bens. Porque se você tem sabedoria, você pode ter bens, você pode ter muitas outras coisas. Deus deu para ele porção dobrada de sabedoria. Depois, aí ele escreveu os provérbios, né? Na presença de Deus, ele escreveu os provérbios, que são os provérbios de Salomão. Aí quando ele começou a ter outras mulheres e muitas mulheres, ele escreveu o livro de Cântico dos Cânticos, que é o Cantares de Salomão, que mostra o relacionamento do homem com a esposa, com a mulher, mas que reflete também o relacionamento da igreja, que é a noiva de Cristo, com Cristo.
E aí, como ele se perdeu com outras mulheres que não deveriam ter casado, não deveria ter casado, e que Deus havia dito, não faça isso, e ele fez, aí ele se perdeu em muitas coisas na vida dele, lá na frente. E aí ele escreveu o livro de Eclesiastes, que fala que tudo é vaidade. Aí ele vê, puxa, tudo foi vaidade. Eu fiz tantas coisas e tudo foi vaidade. E um dos versículos que ele fala, uma das mensagens que ele diz é o seguinte: o fim das coisas é muito melhor do que o princípio. O fim é o ápice da sua vida, é a definição da sua vida, é o fim. E como é que nós estamos terminando esse ano? Bem ou mal? Muitas pessoas começam muito bem e terminam muito mal. E muitas pessoas começam muito mal e terminam muito bem. Então, o fim das coisas vai determinar qual é o valor que eu tenho dado na minha vida com aquilo que eu tenho aprendido de bom ou de ruim. O que é que eu tenho preservado mais na minha vida? O que é que eu tenho usado mais na minha vida? E Salomão, quando ele estava na presença de Deus, ele, no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, ele fala assim: a bênção do Senhor é que enriquece a nossa vida. E essa bênção não acrescenta dores na nossa vida, não acrescenta sofrimento, não acrescenta angústia, não acrescenta decepção, amargura, porque muitas vezes você luta para conseguir uma coisa, e quando você consegue, você vê que seria melhor se você não tivesse conseguido aquilo. Às vezes a pessoa fala, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. E quando casa, por que eu casei? Eu quero ter filho, eu quero ter filho, eu quero ter filho. Aí quando tem, é um sofrimento. Eu quero comprar isso, e compra. Quando compra, não é feliz ali. Tem uma casa bonita, mas quer chegar em casa tarde, porque não é feliz de chegar em casa. Tem carro, tem coisas, tem tudo, mas aquilo não acrescentou bênçãos na vida dela, só sofrimentos. Então, a bênção do Senhor é que enriquece a nossa vida, é a bênção. Não adianta nós insistirmos com uma coisa que eu quero, quando eu sei que aquilo ali vai me dar problema. Estão entendendo o que eu estou falando? Então hoje, a mensagem de hoje, talvez você vai achar muito estranho o título, mas eu quero falar sobre isso, né? Até eu estava falando com a Áurea falou comigo, mas você vai falar sobre isso no final do ano? Eu falei, é sobre isso que eu vou falar, porque é sobre isso que nós precisamos saber, né? Nós precisamos entender algumas coisas. Como é que nós estamos terminando esse ano? Como é que nós estamos conduzindo a nossa vida? Como é que nós vamos fechar esse ciclo agora, esse tempo agora? Bem ou mal? Feliz ou infeliz? Satisfeito ou insatisfeito? Com alegria ou com amargura? Com satisfação ou com arrependimento de um monte de coisas que não deveria ter acontecido? Então, o título de hoje, sabe qual que é o título de hoje? Lixo. Fala assim, é isso mesmo, fala para o seu irmão, é isso mesmo. Lixo. Eu quero que você entenda, eu escrevi bastante coisas que eu quero que seja colocado no telão, para que você entenda bem essa palavra. Não é uma palavra fácil, é uma palavra um pouco difícil, mas é uma palavra muito importante para a nossa vida, não é? Sobre lixo. E o que é lixo? Lixo, especificamente.
Lixo é tudo que é descartado. Só que tem muita coisa que está descartada e a gente vai guardando, né? Lá em casa mesmo está com tanta coisa que tem que jogar fora, né? A hora essa semana falou, nós temos que catar umas coisas aqui e botar para fora. Lixo é tudo que é descartado, considerado inútil, sem valor, sujo, estragado, que não presta mais, não serve nem aproveita mais, que só presta para o quê? Jogar fora. Aí você vai jogar fora, mas você vai jogar fora? Vou jogar fora. Porque senão vai ficar ali anos, anos e anos e anos. Não é? Nova York está cheios de prédios que foram construídos, que são o quê? Containers de coisas que você está aqui há 30 anos e não usa, está lá dentro. E você pagando para guardar, pagando. Você não vai usar, não dá para ninguém, e você ainda paga para ficar ali. E se você morrer, o dono vai lá e pega, tem a chave e pega para ele. Ou joga fora e faz alguma... Não é assim? Vai usar? Não. Tem alguém que quer, que pode usar? Então passe para essa pessoa. Não vai usar? Então, fica livre disso. Estão entendendo o que eu estou falando? Agora, existe, né? Eu coloquei aqui, existe um lugar próprio para jogar, separado, onde o lixo deve ser. Existe um lugar próprio, separado, onde o lixo deve ser jogado. Tem uma foto aí? Ah lá, é o lixão. É o lixão. E ainda tem gente que vai lá buscar alguma coisa. Não é? Tem gente que vai lá. Mas existe um lugar próprio para o lixo. Existe um lugar próprio. Vamos ver. Agora, muitas vezes o lixo não é julgado no lugar próprio. Não é? Não tem o caminhão. Existe um caminhão próprio, específico. Existe um caminhão próprio, específico, exclusivo para recolher o lixo. Existe um caminhão próprio para isso. Ou existe ou não existe? Não é? Existe. Ah lá. Então já tem os caminhões preparados para isso, separados para isso. Nós pagamos as nossas taxas para que tudo isso seja recolhido. Mas já existe alguém para recolher. Então você deve colocar o lixo lá. Por exemplo, no ano passado eu tomei uma multa de $180. $180 porque eu coloquei o lixo antes das 6 da tarde. E lá onde nós moramos, o lixo só pode ser colocado depois das 6 da tarde. Mas eu não prestei atenção, coloquei, aí ganhei uma multinha e aprendi para o resto da vida. Que o lixo deve ser colocado no lugar certo, agora é no galão certo, não é no saco de lixo, mas é no galão certo, próprio, na hora certa, no dia certo. Porque tem um caminhão próprio para buscar ali. E se o lixo não estiver do jeito que agora a cidade pede, ele vai ficar ali, eles não vão recolher. Estão entendendo, amados? Então, aí eu falei, agora, muitas vezes o lixo não é julgado no lugar próprio. Ele é julgado em lotes baldios, não é? Ou em córregos e rios. Vocês já viram isso? Que o povo vai lá e joga no córrego, joga no rio, não é? Aí tem umas fotos, olha lá. Ali é lugar de jogar o lixo, mas o povo joga. O povo joga. E não joga pouco, não. E joga muito lixo. E nós precisamos entender isso, nós precisamos saber isso, não é? A palavra de Deus fala que o princípio da sabedoria, o início, não é o meio nem o fim. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, quem não teme a Deus, não tem nem o princípio da sabedoria. E sabedoria, a verdadeira função da sabedoria é a ordem, é a organização.
é a ordem. Se você não tem ordem, você não é organizado, você tem tudo, menos sabedoria. Menos sabedoria. Então, a verdadeira função da sabedoria é a ordem. Isso aqui é uma desordem, é uma falta de respeito total. Você não pode jogar o lixo em qualquer lugar. Aqui, se filmarem você jogando um lixo da janela, você está num problema muito sério. Do carro, de alguma coisa assim. Então, as pessoas jogam o lixo em qualquer lugar. O lixo é o que não serve para mais nada. O lixo não serve mais. Acumulado, ele atrai bichos, vermes, bactérias, moscas, fede, causa doenças, etc. Tem até aquelas pessoas que a sua casa vira um caminhão de lixo. Não é verdade? Inclusive com bichos, com um monte de coisas ruins. Neemias, antes de você colocar o versículo, quando Jerusalém foi destruída, tudo estava destruído, os muros quebrados, as portas quebradas, e o povo, muitos foram saqueados e levados cativos, não é? Neemias foi um dos que foi levado cativo, e aí ele trabalhava, ele cuidava e atendia ao rei Artaxerxes. Então, ele recebeu uma notícia de que Jerusalém estava tudo muito destruído, muito mal. Esdras era um sumo sacerdote e havia sido liberado para voltar para Jerusalém, para cultuar com o povo que estava ali numa cidade destruída. Mas não adiantava. Eles estavam cultuando, mas os inimigos entravam pelas frestas, pelos muros quebrados, pelas portas quebradas. Eles entravam e eles criavam muita confusão. E o que acontecia? Como a cidade estava destruída, eles juntavam lixo em qualquer lugar, que chamava-se de monturo. Então vamos ver Neemias capítulo 2, versículo 13. De noite, Neemias foi lá para ver como que a cidade estava, porque ele sentiu de Deus de ir para fazer alguma coisa. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do quê? Do monturo, aonde todo o lixo estava sendo jogado. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Então, tudo estava quebrado, destruído e muito lixo acumulado naquele lugar. Por quê? Porque o inimigo entrou, aquilo que era proteção foi quebrado, foi tirado, então o inimigo tinha livre acesso. E eu quero lembrar uma coisa aqui: na nossa vida, se nós caminhamos com Deus, se nós caminhamos dentro da palavra de Deus, se nós caminhamos procurando obedecer a Deus, nós temos uma proteção na nossa vida. Nós temos uma proteção. Quando o Satanás falou com o próprio Deus, lá no livro de Jó, e Deus falou com Satanás: você já observou o meu servo Jó? Que não há homem semelhante a ele na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você já viu isso, Satanás? Deus falando com Satanás sobre Jó. E Satanás virou para Deus e falou assim: mas é lógico que ele te teme, é lógico que ele lambe os seus pés e faz o que o Senhor quer. O Senhor o cercou com uma sebe. O Senhor deu a ele uma proteção que ninguém toca nele. Mas deixa eu entrar por alguma fresta e fazer alguma coisa que o Senhor verá se ele não vai blasfemar na tua cara, se ele não vai te largar. Porque o Satanás sabe que quando nós abrimos uma porta de legalidade, nós abrimos uma brecha na nossa vida, ele tem autoridade contra nós.
nós perdemos a autoridade, nós perdemos a nossa posição e a nossa voz não tem mais valor, porque nós abrimos uma porta de legalidade. Alguém já falou com você, você já reclamou alguma coisa com a pessoa fala assim, mas foi você quem quis, foi você quem pediu, foi você quem me chamou, foi você quem me trouxe para cá, foi você. Então, muitas vezes, nós abrimos portas que o inimigo entra, e quando essa porta é aberta, o lixo começa a entrar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí vem tudo quanto é tipo de lixo. Quando nós vamos no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, não precisa colocar aí, depois vocês leiam, tem um texto, tem uma parte que Jesus fala que quando o inimigo é expulso da vida de uma pessoa, quando ele sai da vida, ele sai procurando lugares áridos para poder ficar. Esses lugares áridos são pessoas vazias, pessoas que são um alvo fácil, pessoas que são vulneráveis, que facilmente elas abrem a porta para que o inimigo entre. Então ele fala, ele sai procurando lugares áridos para ver, se ele foi expulso de uma vida, ele saiu, foi expulso dali, aí ele vai procurar outra vida, aonde ele possa entrar, e ele fala, se ele não encontra, ele fala, eu voltarei para a minha casa de onde saí, porque ele considera a vida daquela pessoa a sua morada. Então, Jerusalém estava destruída, as portas estavam quebradas, cheios de buracos e de rombos nas casas. Existem pessoas que as suas vidas são cheias de rombos, cheias de buracos. Não está nada aqui no que está traduzindo, que eu mandei para ele. Mas, eu já falei isso aqui uma vez. O Daniel, meu filho, um dia, ele era bem menor, ele falou, pai, me leva em tal lugar, eu tenho hora para chegar lá. O senhor me leva de carro? Leva, meu filho, vamos agora. Pegamos o carro, quando eu fui dar ré, um pneu furado. O carro inteirinho, com 3 pneus excelentes, mais um com um furinho. Não era um rombo, um buraco desse tamanho, não. O pneu não explodiu, não estourou, não. Era um furinho. E por causa daquele furinho, eu tive que arrancar o pneu, colocar um step, levá-lo correndo e ir para o borracheiro e pedir, e o borracheiro procurando aonde estava o buraco, de tão pequeno que era. Mas aquele buraquinho me impediu de sair com um carro inteiro, tudo funcionando. Então, muitas vezes o diabo ele não precisa de causar um rombo na nossa vida. Ele não precisa que você abra uma brecha grande. Ele precisa só de um furinho. Está dando para você entender? Se você não fechar esse furinho, você não vai em lugar nenhum com esse pneu. Ou você fecha o furinho ou troca o pneu. Do contrário, esse furinho vai te deixar parado aonde você está. E existem muitas pessoas que a vida está parada há anos, às vezes por um furinho. Mas é só isso mesmo que ele precisa. Precisou só de um vírus para dar uma pandemia, não epidemia, e fechar tudo. Ninguém enxerga, ninguém vê, só um super microscópio, mas ele mata. Então é isso que o diabo faz. Será que nós estamos entendendo? Então, Neemias, Deus usou a vida de Neemias e ele falou, a primeira coisa que eu preciso fazer é fechar todas as brechas e arrumar todas as portas, porque eu preciso cercar novamente a minha vida. Está entendendo? Então, eu coloquei aí, existe o lixo que é composto, de objetos e resíduos
que não servem mais. Mas existe também um outro tipo de lixo, que não é objeto nem resíduo, mas que também não presta e não serve para ninguém, porque também apodrece, fede, causa doenças e muitos outros problemas. Que tipo de lixo é esse? Não é? Vamos ver que tipo de lixo são esse. Vamos ver quais são os tipos de lixo? Eu coloquei para vocês. Esse tipo de lixo se chama o quê? Frustração, tristeza, mágoa, revolta, porque uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando e levando a outra. Mágoa, ira, revolta, ira, vingança, antipatia, ciúme, inveja, falta de amor, de perdão, de comunhão, de compaixão, de misericórdia, de respeito, de honra, de bondade, de mansidão, de domínio próprio, de generosidade, de paz e de tudo que é bom. Quando isso nos falta, nós começamos a ter muito lixo dentro de nós. Uma pessoa magoada, uma pessoa revoltada, uma pessoa com ira, quando você vai conversar com ela, só sai lixo de dentro dela. Só sai lixo de dentro dela. E se você é uma lata de lixo, você vai recolher todo o lixo também. E se você é um terreno baldio, vai cair tudo em você também. Você já conversou com alguém e aí você vai para casa arrasado, derrubado, todo quebrado, todo cheio de mágoa, já com revolta por causa do outro, já com ira por causa do outro, já com todo o lixo que o outro jogou em cima de você. Então são esses os lixos. Eu espero que nós possamos entender isso. Esses sentimentos, eu coloquei aí, esses sentimentos ruins são como lixo e são todos nocivos, fazem muito mal, que nos impulsionam a ter, eu quero que você entenda isso, que nos impulsiona a ter comportamentos ruins, maus, contra o próximo e até contra nós mesmos, nos envenenando cada vez mais, além de quê? De não agradar a Deus. A palavra de Deus fala assim: a alegria do Senhor é a minha força. Não é a frustração do outro, a perturbação do outro, não é isso não, é a alegria do Senhor. Se eu não colocar a alegria do Senhor na minha vida, e eu começar a ouvir essas coisas, e aceitar essas coisas, e concordar com essas coisas, aí eu começo a azedar a minha vida. Eu sempre digo que a pessoa mais perigosa na nossa vida é aquela que fica alimentando o nosso ego. Não, você tem razão mesmo, porque se fosse comigo eu ia dar um murro na cara, porque se fosse comigo eu ia falar isso mesmo, porque se fosse comigo, você está certo. Essa pessoa é a pessoa mais perigosa na sua vida, porque é a pessoa que vai alimentar o lixo na sua vida. Você precisa encontrar alguém que fala assim: olha, você tem razão de estar com isso, mas você não deve continuar assim. Você precisa mudar, porque senão você vai morrer e o outro não está nem aí. O outro vai continuar a vida dele e você assim, e você desse jeito. Então você precisa saber tirar a pessoa desse tipo de sentimento e não ficar adulando, ficar falando: não, você tem razão, porque eu concordo com você. Essa pessoa é a pessoa perigosa, não é? Esses sentimentos ruins não é, são como lixo, e são todos nocivos, que nos impulsionam a ter comportamentos ruins, maus contra o próximo e até contra nós mesmos, nos envenenando cada vez mais. Eu coloquei: existem pessoas que são como o quê? Que são
como os caminhões que recolhem todo o lixo. Já chegou alguém, está chegando alguém, você fala, ih, você vai ver. Ah, olha, estou saindo. Estou fora. Porque é um caminhão de lixo que está chegando. E muitas vezes um caminhão de lixo com a Bíblia debaixo do braço. E ainda dando paz do Senhor. A paz do Senhor. Esse negócio aqui está raspando aqui demais, ainda vou tirar esse paletó aqui. Paz do Senhor, não vou tirar a roupa não, só o paletó. Meus irmãos, não adianta isso aqui debaixo do braço e nem isso aqui na ponta da língua, se quando você abre a boca, você despeja lixo em cima das pessoas. Vocês estão entendendo? E o que nós mais temos visto hoje, no mundo inteiro, em todos os lugares aonde o povo de Deus se reúne, são pessoas cheias de lixo. A presença delas, ao invés de abençoar, desagrada, fede. Tudo está ruim, tudo está mal. Nós estávamos viajando, aí o noticiário: está vindo uma grande tempestade de neve que vai arrasar com tudo, e papapá, e papapá. Eu falei, vamos orar, porque Jesus falou assim, quando teve a tempestade, Jesus falou para os homens, homens de pequena fé, por que vocês não oraram? Diga, Senhor, a previsão é que está vindo uma grande tempestade, mas o Senhor é o dono de todas as coisas. E nós queremos te pedir por misericórdia, acalma essa tempestade, acalma essa tempestade, acalma, Senhor, ajuda-nos, livra-nos. Aí acalma a tempestade, assim, a pessoa fica frustrada, aí nem veio tempestade nenhuma, nem veio nada, nem aconteceu nada, aí está tudo limpo, graças a Deus que está tudo limpo. A pessoa fica frustrada porque não aconteceu o que anunciaram. Sabe por quê? Porque o povo gosta de lixo. O povo gosta disso. Nós assistimos as notícias e aí fala, olha, está anunciando que vai acontecer isso. É, então nós vamos orar, porque lá em Daniel está falando que virá dias difíceis, mas que o anjo do Senhor guardará o seu povo. Então, eu não posso ficar acumulando lixo na minha vida. Mateus 24, Jesus fala sobre tudo que vai acontecer no final dos tempos, mas ele diz, quando essas coisas vos acontecerem, não vos assusteis, não fique perturbado e perturbando todo mundo, não fique assim. Será que está dando para entender? Quantas vezes pessoas chegam até nós, e tentam descarregar um lixo em cima da gente. Um montão de lixo em cima de nós. Nós não somos lata de lixo. Nós não somos lixão. Nós não somos caminhão de lixo. Nós somos servos de Deus, filhos de Deus. Provérbios capítulo 18, versículo 2. Está escrito assim, olha, o quê? O sem senso. Um dia eu usei a expressão sem senso. É sem senso, o irmão falou assim, o pastor ficou usando sem senso. Eu falei, mas está escrito. E é sem senso mesmo, e você está sem senso também. Seu sem senso. O insensato, sem senso, sem noção. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o que está. Não, eu tenho que falar o que está dentro de mim. Eu falo mesmo. Eu já falei isso, que uma vez aqui num culto, um homem levantou no meio do culto e falou comigo, o senhor vai me desculpar, mas eu sou muito transparente. E começou a falar um monte de coisa comigo. Eu falei, o senhor não é transparente, o senhor é burro e sem educação.
O senhor não tem educação, não tem respeito. Porque as pessoas querem o quê? Despejar lixo. Qualquer tipo de lixo, e não é assim. Mas a palavra do Senhor fala: o insensato não tem prazer no entendimento, não tem prazer, ele não quer conversar, ele não quer entrar no entendimento, ele quer vomitar aquilo que ele quer falar. Senão em externar o seu interior. Olha o que está escrito em Provérbios 15:1. A resposta, o quê? Branda desvia o furor, mas a palavra dura. Se o outro vem despejar lixo e você tem uma resposta branda, você vai desviar o furor. A pessoa sai até com raiva pisando duro, mas você desviou o furor. Mas se você agir no mesmo nível, o que vai acontecer? Vai acontecer uma briga. O diabo é aquele que lança uma pessoa contra a outra, com o firme propósito de destruir os dois, não é um só não. Ele pode mandar um para o cemitério e o outro para a cadeia. Mas que ele vai acabar com os dois, ele vai. Então ele fica provocando, ele fica provocando, ele fica provocando. Eu lembro de tantas coisas aqui, não vou falar. Existem tipos de comportamentos quando o lixo é despejado, né? Eu coloquei para que o nosso comportamento possa fazer toda a diferença, precisamos saber e entender isso. Precisamos saber e o quê? E entender. Não é somente saber, entender que somos de Deus e por isso temos Deus na nossa vida. Somos ou não somos? Um momento. Eu me lembro que é Romanos capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Põe aí para mim esse versículo. Eu tenho uma impressão que é isso. Vós, porém, não estáis o quê? Na carne, mas no Espírito. Aí ele fala assim: se de fato o Espírito de Deus habita em vós. É somente se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse o quê? Esse não é dele. Então a nossa reação, a nossa atitude, a nossa resposta vai mostrar se de fato o Espírito de Deus habita em nós ou não. Está dando para entender? Então vamos voltar lá naquela frase que eu coloquei. Precisamos saber e entender que somos de Deus e por isso temos o quê? Deus na nossa vida. Que não somos depósito de lixo, porque somos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós não somos depósito de lixo. Jesus falou assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Quantos crentes, quando abre a boca, sai lixo, e lixo, e lixo, e lixo. Aí eu coloquei uma foto aí. Ah lá. Quando um começa a falar alguma coisa que fere o outro, e o outro fica mais furioso ainda. E se o de cá fica mais furioso, o de lá vai dobrar a fúria. Aí o de cá vai triplicar a fúria. O de lá vai quadriplicar. E assim vai. E assim vai, até um acabar com o outro.
Mas quando é que isso acontece? Quando é que quando alguém vem e começa a jogar lixo sobre você e você tem a mesma reação, o que você está mostrando para o outro? Que você também está cheio de lixo. Que você é igualzinho. Mas eu não levo desaforo para casa. Ninguém pisa no meu calo. É isso que nós temos aprendido com Jesus, com o Evangelho. Tem gente que só quer religião, Evangelho não. Tem pessoas que só querem sistemas religiosos eclesiásticos, mas Bíblia não. Então fica assim, igual. É a mesma coisa, não é? Porque o lixo faz parte na vida das duas pessoas. Ah, é? Então vou te mostrar quem eu sou. E é assim que as pessoas são. Quando eu coloquei uma frase, quando entendemos que não somos lixo, eu coloquei essa frase. Coloquei? Quando o outro entende que não somos lata de lixo, não joga lixo em nós. Ele perde a graça e vai procurar em quem jogar o seu lixo. Eu coloquei uma outra foto aí. Alguém já ficou muito irado porque você ficou na calma mesmo? Aqui, mas deixa eu falar uma coisa. Existe a calma que é fruto do Espírito e existe a calma que é irônica, que é deboche. Você está procurando levar um tapaço na orelha. Vocês estão entendendo? A sua calma é por causa que é fruto do Espírito ou porque você é uma pessoa irônica, debochada? Está dando para entender? Eu não falei que essa palavra é um pouco meio complicada? Você compreende o que eu estou falando? Sim, está compreendendo? Meus irmãos, isso é a vida. Jesus ensinava assim, mostrando as situações, as coisas. Ele falava, olha isso, olha os lírios do campo, olha esse aqui, olha aqui. E nós temos que olhar isso e ver. Será que nós estamos agindo como Jesus? Fazendo como Jesus? Quando nós temos o fruto do Espírito Santo, o outro vai ver e perceber que nós não somos lata de lixo, que nós não somos depósitos de lixo. Provérbios capítulo 2, versículo 11. Diz assim, o bom não é o dente de siso, não. Não é o dente. O bom siso, o bom senso, o bom juízo, o bom entendimento das coisas, o quê? Te guardará. E a inteligência te conservará. O bom senso nos protege, meus irmãos. Você é livrado de confusão, você é livrado de morte, você é livrado de um monte de coisas. Quando temos bom senso. Nós precisamos viver como filhos de Deus e não apenas como religiosos. Nós precisamos viver uma vida distinta, com consciência boa e superior às coisas do mundo. O apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não tenho que me conformar. Todo mundo faz, mas eu não.
Eu sou filho de Deus, eu tenho Deus na minha vida. Filipenses 4, de 8 a 9. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não é maravilhoso? Seja isso. E quando nós entendemos isso e colocamos isso na nossa vida, aí, meus irmãos, nós estamos agradando a Deus. Estamos dando testemunho de quem realmente ama e serve a Deus. Eu sempre falo com vocês, nós precisamos ler sempre Mateus capítulo 5, que são as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, elas nos mostram que o nosso comportamento não deve ser igual ao comportamento dos outros. Nós precisamos fazer a diferença. Um dia alguém me escreveu alguma coisa e eu falei com ele, vai ler Mateus 5 e depois você fala comigo. Olhe se você é um bem-aventurado ou se você está pisando na bola. Gálatas capítulo 5, de 16 a 26, fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. O que é que tem prevalecido mais na nossa vida? As obras da carne ou o fruto do Espírito? Outro dia, conversando com a Áurea sobre um determinado assunto, ela falou alguma coisa comigo e perguntou, e o que você pensa disso? Eu falei, eu prefiro ter paz do que provar que eu tenho razão. Eu não tenho que provar nada não. Se você é uma pessoa boa, você não tem que provar que você é bom não. Seja bom. Só isso. Não fica provando nada para ninguém não. Você já é. Então, é melhor ter paz do que você ter que ficar provando que você tem razão. Vai para lá. Deixa nas mãos de Deus. O resto, meus irmãos, é conversa fiada de crente sem amor e sem temor a Deus. O lixo não nos pertence. Eu quero fazer uma oração agora para pedir a Deus que Ele nos ajude nesse final de ano a fazer uma faxina na nossa casa e na nossa vida. Amém? Na nossa vida. Tem algum lixo na minha vida? Tem alguma coisa que, quando eu falo, fede? Que quando eu falo, provoca confusão? Então, eu não quero isso na minha vida. Quando nós comemos alguma coisa que não está bem, que está estragada, o nosso organismo faz colocar para fora. Porque não faz parte do nosso corpo, nada estragado. É igual uma ferpazinha de madeira que entra, se você não tirar, o seu corpo mesmo vai expulsar, porque isso não faz parte do seu corpo. Então nós vamos orar, para que Deus nos ajude, para que não sejamos caminhões de lixo, nem lata de lixo, nem lixão, e nem pessoas que saem despejando lixo nas outras pessoas, mas que nós sejamos pessoas limpas, lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, nós te louvamos nesta manhã, esse último domingo do último mês do ano de 2025. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha nos ajudar a estar completamente limpos. O Senhor orando ao Pai, no capítulo 17 de João, o Senhor falou para os discípulos, vós já estáis limpos, pela palavra que eu vos tenho falado.
E o Senhor disse para o pai: limpa-os através da verdade, porque a tua palavra é a verdade. Que a tua palavra possa nos limpar, possa fazer uma faxina na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo, na nossa vida, no ambiente onde nós vivemos, trabalhamos, às vezes estamos. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor possa nos abençoar de tal maneira que quando nós encontrarmos com os nossos irmãos, não saia de nenhum de nós, nenhum tipo de lixo, mas que possa fluir de cada um de nós sempre rios de águas vivas. Abençoa a nossa vida, abençoa a tua igreja com paz, abençoa a tua igreja, ó Deus, com a unção do teu Espírito Santo, porque a unção quebra, esmiuça e despedaça todo jugo. Eu quero te pedir também nessa manhã, que o Senhor cure aquelas pessoas que estão enfermas. Se alguém está aqui com algum tipo de enfermidade, seja física, emocional, psicológica, mental, espiritual, que seja repreendido em nome de Jesus. Derrama sobre nós a bênção da cura, a bênção da saúde espiritual, mental, física, em todas as áreas, emocional, psicológica, sexual, em todas as áreas. Cura as nossas vidas. Nós queremos dizer quando Davi orou e disse: sara-nos e seremos sarados. Cura-nos e seremos curados. Abençoa a nossa vida, ó Pai. Abençoa a nossa vida. Limpa a nossa mente. Limpa o nosso espírito. Limpa o nosso coração. Limpa todo o nosso ser para a glória e honra do teu santo nome. Dá-nos uma semana de vitória. Senhor, esses últimos dias desse ano, que possam ser dias marcáveis na nossa vida com as tuas bênçãos. Que sejam dias, ó Deus, que venham nos trazer alegria e paz, e não tristeza e angústia, nem dor. Queremos dizer como Jabes orou, que não nos sobrevenha nenhum tempo de aflição, mas de bênçãos e de paz. Que o Senhor venha cobrir as nossas vidas, nos proteger, e que o Senhor possa abrir as nossas fronteiras e nos abençoar em todas as áreas para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, abençoa todos nós. Dá-nos uma semana abençoada, e que no dia 31 possamos estar juntos, buscando a tua face e te agradecendo por tudo que nós vencemos nesse ano. Passamos por muitas lutas, mas se nós estamos aqui hoje é porque nós vencemos, nós passamos por todo o período de pandemia e estamos aqui. Passamos por todo o período de tanta perseguição, que o Senhor sabe em todas as áreas, e estamos aqui, porque estamos vencendo. E nós sabemos que em Cristo Jesus, nós somos e seremos sempre mais do que vencedores, em nome de Jesus Cristo. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o seu grande e infinito amor, seja com todo esse povo de Deus, desde agora e para sempre. Que Deus te abençoe. Amém? Dá um abraço no seu irmão, sua irmã, sem lixo.